Inicialmente, abram em Tiago, capítulo 4. Apenas o versículo 11, capítulo 4 de Tiago. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Abram agora em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 14 e 15. E eu vou ler o 16 também. Não só até o 15, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Fala conosco. Precisamos ouvir a sua voz. Edifica a tua igreja, Deus. Faça com que nós possamos, a cada dia, viver a prática da tua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando acerca de mandamentos da mutualidade. Para você que está nos visitando hoje, não pegou a sequência dessas mensagens, nós estamos numa sequência de mensagens e esta é a quarta mensagem dessa série que nós estamos expondo aqui todo domingo à noite. Nós estamos falando sobre mandamentos da mutualidade e eu já te explico o que vem a ser isso. São aqueles mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus, aquelas ordenanças da palavra de Deus a respeito daquilo que eu preciso fazer em relação ao meu irmão e que o meu irmão também precisa fazer em relação a mim. Nós temos esses mandamentos caminhando numa linha que nós chamamos linha positiva, que é exatamente isso, quando eu tenho que fazer alguma coisa e meu irmão também. E temos também os mandamentos que caminham na linha que nós chamamos negativo, é quando eu preciso deixar de fazer alguma coisa em relação ao meu irmão e o meu irmão tem que deixar de fazer também alguma coisa em relação a mim. Nós estamos enfatizando que a comunhão entre nós é um dos pilares mais fortes da Igreja do Senhor Jesus. E eu fiz uma afirmativa e quero continuar fazendo até o final dessas mensagens. E a afirmativa é a seguinte: eu preciso desesperadamente de você. E eu sei que você também precisa desesperadamente de mim. Eu queria te dizer que eu não consigo viver bem sem você. E eu creio que você também não consegue viver bem sem a minha presença.
E eu quero te dizer que nós formamos um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo, e nós vivemos interagindo uns com os outros constantemente. Essa nossa interação é tão forte que a palavra do Senhor diz assim, que quando um de nós sofremos, todos os outros sofrem, e que quando um de nós sentimos honrados, alegres, vitoriosos, todos também sentem honrados, alegres e vitoriosos. Eu já falei e quero reforçar com você que nós não estamos na igreja porque nós pedimos para entrar. Eu, pelo menos, não pedi ninguém para entrar na igreja do Senhor. O Senhor me pegou e me colocou na igreja. Os irmãos que já estavam ali, querendo ou não, gostando ou não, simpatizando ou não com a minha cara, entenderam isso, que foi mais um que o Senhor colocou na igreja, entrei e faço parte. E assim você também. Você não precisa pedir para o pastor Elimar, para os presbíteros, para ninguém, para você entrar na igreja. O Senhor, o cabeça da igreja, Ele chama aquelas pessoas que Ele quer chamar e coloca essas pessoas na igreja. Essas pessoas passam a fazer parte do corpo de Cristo porque o Senhor coloca. E o Senhor é muito interessante porque Ele trabalha com a diversidade. E não tem nenhuma entidade, nenhuma sociedade com as características que tem a igreja dele. Todas as sociedades que você possa participar, de uma certa forma elas são seletivas. Por exemplo, não aceitam pobres. Às vezes não tem lá no estatuto, não pode entrar pobre, mas se tem no estatuto que você tem que pagar um salário mínimo por mês para fazer parte, falou que pobre não pode entrar. Te excluiu pela sua classe social. E então, às vezes você participa de uma sociedade que mulher não pode entrar. Excluiu pelo sexo, as mulheres não podem participar. Quem sabe você participa de uma entidade que não pode participar acima de uma certa idade. Excluiu pela idade. Todas as entidades humanas, de uma forma ou de outra, elas são exclusivistas. Menos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não exclui, ela inclui. E ela inclui não em um estatuto rígido, mas ela inclui aquelas pessoas que são chamadas pela graça e misericórdia do Senhor, entregam a sua vida para Jesus, e elas são como que colocadas pelo próprio Jesus no corpo, e elas passam a fazer parte conosco da igreja. E essa igreja tem que observar os chamados mandamentos da mutualidade, para fortalecer em comunhão, para fazer funcionar bem o corpo, para exercer os seus dons, para avançar na evangelização dos povos, para varrer o lugar onde ela foi colocada pelo Senhor, com o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E então o estudo desses mandamentos é para esse fortalecimento da nossa comunhão, desse pilar forte da igreja. E eu espero que você tenha crescido, ou esteja crescendo, ao ouvir essas mensagens aqui domingo após domingo, ao ruminar isso lá na sua célula, ao pensar sobre essas mensagens durante a semana, que essa palavra seja de grande edificação para a Igreja Presbiteriana de Frutal e para todos aqueles que nos acompanham pelo mundo afora, através da internet. Então vamos para mais 3 mandamentos da mutualidade, a 4ª mensagem dessa série de mensagens dos mandamentos da mutualidade. Primeiro deles, muito clássico e muito claramente exposto por Tiago no texto que nós lemos no capítulo 4, versículo 11, na parte A especificamente. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, eis mais um mandamento daqueles negativos: não falar mal uns dos outros. E eu queria expor para você o que seria falar mal do irmão. Eu encontrei
interessante é dizer palavras a seu respeito que o torne desacreditado, desonrado, menosprezado ou desprezado quanto ao seu caráter ou às suas ações. Então, quando você está falando mal do seu irmão, você está provocando isso. Você está provocando desonra, menosprezo, desprezo quanto ao caráter do seu irmão e quanto às suas ações. Olha o que o texto de Tiago diz acerca da língua. Nós sabemos que Tiago aborda esse tema da língua durante toda a sua carta. E então, lá no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, ele vai dizer assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E agora tem que sublinhar: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. De uma só boca procede palavras que louvam a Deus. Foi o que nós fizemos agora há pouco. E como vocês cantaram lindo hoje, do hino até os cânticos. Aquele então, além do sangue, eu percebi que você estava cantando com a sua alma, com o seu coração, que você estava cantando e acreditando que só o sangue de Jesus tem poder para cobrir os seus pecados, para te justificar diante de Deus, para te garantir a vida eterna. Você cantou uma grande verdade, uma grande doutrina, nada além do sangue de Jesus, e você cantou com seus lábios. Mas o que a palavra está dizendo é que a gente precisa tomar cuidado, porque com esses mesmos lábios que nós usamos poderosamente para adorar o Senhor, para prestar cultos ao Senhor, para cantar louvores a Ele, a gente às vezes começa a falar mal, a maldizer os nossos irmãos. Que contradição! Que coisa difícil para nós sairmos de um culto abençoado desse, entrarmos dentro do carro e já retornando para nossa casa, usarmos a mesma boca, a mesma língua que proferiu louvores ao Criador para falar mal do irmão. E diga-se de passagem, querido, se você não policiar os seus lábios, se você não policiar a sua fala, isso vira um vício. Você reúne com as pessoas para falar mal das outras. E Tiago é enfático então a nos exortar, dizendo: meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Mas vamos supor que um irmão nosso cometeu algum erro, algum pecado, algum desvio de conduta, e nós sabemos que isso aconteceu. E aí então pergunta assim: então não pode falar, pastor? Nós não estamos falando mentira. É verdade. Ele não deveria ter feito o que ele fez, ele não deveria ter agido como ele agiu. Preste atenção, meus irmãos. Nós não devemos falar em detrimento às falhas dos nossos irmãos. A nossa responsabilidade como irmãos em Cristo é de ensinar, é de encorajar, é de aconselhar, é de abençoar, é de suportar, é de amar o irmão faltoso, a fim de que ele seja edificado, a fim de que ele seja curado, a fim de que ele seja restaurado para a honra e a glória do nosso Deus. Se você sabe de uma falha de caráter do seu irmão, de um pecado na vida dele, para de falar mal do seu irmão, procure esse irmão, vai orar com ele, ame esse irmão, estenda a sua mão, seja bênção na vida do seu irmão. Encare esse mandamento como um dos principais mandamentos da mutualidade, igreja. Não faleis mal uns dos outros. Igreja, faça cessar a maledicência
Porque cada vez mais a cultura que nos cerca aceita e incentiva a maledicência. Existem programas de rádio e de televisão e também revistas dedicados exclusivamente à maledicência, dedicados exclusivamente a falar mal das pessoas, a fazer fofocas. Aliás, às vezes o nome do programa até leva essa palavra: fofocas da manhã, fofocas do almoço, fofocas da tarde, e fala mal das pessoas. A palavra do Senhor em Provérbios 26:20 diz, preste atenção nesse versículo, se você puder sublinhar na sua Bíblia e gravar bem no seu coração, é interessante. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Olha que sabedoria de Salomão. Ele pensa num amontoado de lenha, numa fogueira que está acesa, que está vigorosa, e ele acha um jeito de acabar com aquele fogo, sem ser ir lá jogar água, terra, apagar o fogo. Ele diz: olha, é só não colocar mais lenha. Sem lenha vai chegar uma hora que o fogo vai acabar. É só não colocar mais lenha que o fogo apaga. E aí ele faz o comparativo, aplicando para as nossas vidas espirituais, e ele diz desta mesma forma: quando não tem maldizente, cessa a contenda. Quando os nossos lábios não abrem para falar mal, cessa a contenda. Cessa a contenda. Aprenda, querido, a usar o pois é, o pois então, o difícil, né? Então, aquele irmão que vem maluco para te contar uma fofoca, para falar mal do seu irmão, aprenda a dizer para ele: que pena. Pois é. Então, e se você puder, chama para orar pelo seu irmão, o qual ele está falando mal dele. Mas igreja, faça parar os lábios maldizentes em nome de Jesus. É mandamento da mutualidade para fortalecer a nossa comunhão. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E ainda Provérbios, no capítulo 26, no versículo 22, diz: as palavras do maldizente, olha que coisa linda que Salomão escreveu em profundo. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Sacou a profundidade desse provérbio? As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Isso aqui é um mandamento, inclusive, para os gordinhos prestar atenção. Gordinho às vezes não sabe que comida só tem sabor na boca, e que depois que ela desce, acabou. E aí ele come muito depressa, né? E via de regra tem problema lá com a digestão e tal, com as calorias engordam. O sabor da comida, a delícia da comida está no paladar. E aqui nós sentimos o gosto amargo, doce, o salgado, é aqui na boca. A hora que isso desce, vira tudo a mesma coisa, e vocês sabem que vira. E a palavra do Senhor está dizendo que a palavra do maldizente é desse jeito. É aquilo que desce para o estômago e vira o que vocês sabem que vira dentro do estômago. É a palavra do maldizente. Novamente, queridos, nós estamos diante de um mandamento da mutualidade essencial, a manutenção do corpo de Cristo, da igreja, e que exige de nós um ambiente de intenso amor, de unidade, de misericórdia,
misericórdia uns para com os outros, de cuidarmos uns dos outros, de honrarmos uns aos outros, que exige de nós não falar mal uns dos outros. Segundo mandamento da mutualidade desta noite: não provoquem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. O texto que nós lemos fala que nós não devemos morder e devorar uns aos outros. E aí no versículo 26 fala assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Provocando uns aos outros. Então o mandamento é este: não provoquem uns aos outros. Versículo 25 diz assim: se vivermos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. O que é provocar, meu irmão? Olha a definição que eu encontrei e trouxe para nós. Provocar, meu irmão, é lançar-lhe de modo irritante um desafio com respeito à sua obra, à sua reputação, o seu modo pessoal de agir, as suas crenças, com o fim de levá-lo a uma discussão ou competição que o rebaixe e que, por conseguinte, pareça elevar a situação do desafiador. Isso é provocar. Quem sabe a gente preste atenção naquele texto que fala sobre os pais. E diz que os pais não podem provocar os seus filhos a ira, não podem lançar desafios, desafetos contra eles a ponto deles irarem contra os seus pais. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa interessante: as brincadeiras, chamadas gozações uns com os outros. À medida que a nossa comunhão vai aumentando, e eu quero crer que ela vai aumentar cada vez mais, vai aumentando também a nossa liberdade uns para com os outros. Mas às vezes as pessoas passam dos limites. Às vezes as pessoas não sabem dosar as brincadeiras. E essas brincadeiras podem virar provocações que passam a irritar o outro. E nós devemos cooperar com igual cuidado uns em favor dos outros. Quem mesmo através de brincadeiras está provocando, está contribuindo para a quebra daquele tão necessário cuidado que deve existir entre os membros do corpo. Te dou um exemplo pessoal. Te dou um exemplo pessoal de um grande amigo meu. Melhor amigo que eu tinha no presbitério, meu colega pastor, que eu não vou citar o nome. Amigo dele. Há 13 anos, há 14 anos atrás, eu tive síndrome do pânico. Os irmãos aqui sabem disso. Procurei um psiquiatra e fiz o meu tratamento. E numa brincadeira, talvez até tentando me animar, ou usando a liberdade que ele tinha comigo, todas as vezes que ele encontrava comigo, ele perguntava se eu já tinha tomado o meu cadernal. No sentido pejorativo, de que quem toma esse medicamento é um doido, é um sem juízo. Se ele encontrasse comigo 20 vezes ao dia, usando da liberdade que ele tinha comigo como amigo, ele perguntava se eu tinha tomado o meu cadernal. A princípio ficou no campo da brincadeira, e depois eu fui me irritando com aquilo. E Deus mandou um anjo nessa conversa.
Um presbítero abençoado, que chegou para esse meu amigo e falou assim: olha, eu tenho percebido que você está exagerando. E todas as vezes que você fala, parece que sobra uma adrenalinazinha no rosto do Elimar. E ele está suportando, mas ele está contrariado. Para. E eles não sabiam que nós estávamos numa reunião de presbitério, onde o quarto era dividido por um madeirite, e do quarto deles eu estava escutando, no meu quarto eu estava escutando o presbítero exortando aquele pastor. Ele aceitou a exortação, entrou no quarto, me abraçou e falou: você tem ficado chateado com a brincadeira? Eu falei: a princípio não, mas parece que estou. Está demais. Me abraçou, chorou comigo, me pediu perdão e falou: você é um dos homens cabeça brilhante do nosso presbitério. Me perdoe em nome de Jesus e continue tomando seu medicamento e procurando a sua cura. E conta comigo. Preste atenção nisso, irmãos. Não é só nos bancos da escola que tem bullying, não. Nos bancos da igreja também tem. No futebol também tem. Nos encontros de casais também pode ter. De repente, algo que está fazendo a gente dar gargalhadas está provocando o irmão. Não é uma exortação para a gente viver sério como soldado chumbo. Não, é uma exortação para a gente tomar cuidado com o excesso, com o exagero das coisas que falamos e fazemos e que pode provocar a ira, o desânimo, o desconforto no coração do nosso irmão. Deixa eu te falar uma coisa bastante séria. Tem muitas pessoas que estão fora da comunhão da igreja pelo vexame de uma provocação. Tem muitas pessoas que estão fora da comunhão da igreja pelo vexame de uma provocação. Irmãos, não é fácil trazer alguém para a igreja de jeito nenhum. Há uma luta contra o inferno. Há uma batalha gigantesca que trava no mundo espiritual para impedir uma pessoa de render a Jesus. E aí nós montamos a estratégia do acolhimento, das células, da oração, da proclamação do Evangelho para a glória do Senhor e para nós salvarmos almas. Mas é muito fácil tirar uma pessoa da igreja. É muito fácil. É só você não tomar cuidado com o que você fala e com o que você faz, que talvez você nunca trouxe um para a igreja, mas você tira mais de um. Quantas pessoas estão desanimadas por uma provocação? Desistiram dos seus ministérios por causa de uma provocação. Este é o segundo mandamento da mutualidade nesta noite: não provoqueis uns aos outros. Cuidado, irmãos. Terceiro mandamento desta noite: não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. E eu quero recorrer ao texto de Colossenses 3:9, que diz assim: não mintais uns aos outros, vírgula, uma vez que vos despistes com os seus feitos. E se você abrir também em Efésios 4:25, você vai perceber o apóstolo Paulo dizendo assim, Efésios 4:25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Alguma vez na sua vida você já preocupou com a definição de mentira?
O que é mentira? Mentira é contar ao irmão como verdadeiro aquilo que a gente sabe que é falso. É contar para o irmão como verdadeiro aquilo que a gente sabe que é falso. E eu quero recordar com vocês a história que está em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 36. Atos, capítulo 4, a partir do 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Preste atenção nesse texto. A igreja primitiva estava vivendo um grande avivamento. E muitas pessoas de posse, entendendo que não tinha o porquê ficar com aquelas posses, vendiam e entregavam todo o recurso para os apóstolos expandir a igreja, pregar o Evangelho. No meio dessa igreja, que estava naquele avivamento, tinha um homem, que inclusive fizemos uma música com a biografia dele, chamado Barnabé. E ele vendeu uma terra que ele tinha e trouxe todo o dinheiro daquela terra e entregou para os apóstolos. Ali, vendo todo aquele negócio, toda aquela entrega de Ananias, de Barnabé, tinha um casal, Ananias e Safira. Eles tinham também uma terra. Acharam bonito o que o Barnabé havia feito. Vamos fazer igual? Vamos. Venderam a terra. Diga-se de passagem, isso não era lei da igreja, ninguém pedia para ninguém doar nada. As doações eram feitas voluntariamente de coração. Vamos vender a terra e vamos entregar o dinheiro? Vamos. Do jeitinho que fez Barnabé, vamos fazer também? Vamos. Venderam. Cresceram o olho no dinheiro. Não deram conta de cumprir com o que havia falado que iria fazer. E falaram assim: não vamos entregar tudo não. Tem umas contas para a gente pagar. A gente pode comprar um sítio menor.
Vão reservar um pouco de dinheiro, vão entregar só parte? Vamos. Até aí, gente, nenhum problema. Eles poderiam fazer isso tranquilamente. Poderia ter vendido o terreno, poderia ter dado só uma parte do dinheiro, metade, um terço, um décimo, o que eles quisessem. Ninguém estava pedindo dinheiro para eles, nem terra, não. Eles decidiram fazer e foram fazer. Só que fizeram uma pergunta para o Ananias. Pedro fez a pergunta. Ele chegou, falou assim: nós resolvemos fazer igual o Barnabé fez, vender as terras e dar a oferta. Está aqui. Que pergunta de Pedro. Ananias, escuta aqui. Isso aqui é tudo? Você vendeu a terra e está entregando tudo, todo o dinheiro da terra? Opa! Do jeitinho que fez o Barnabé, eu não fico para trás, eu faço também. Não, mas deixa eu confirmar com você. Você tirou uma parte para você gastar, para você tirar férias, para você comprar o que você quiser, você entregou tudo. Não é tudo. Puf, morreu. A morte dele, irmãos, não foi porque ele tirou o dinheiro. Ele podia ter ficado com todo o dinheiro, ele não precisava ter dado nada. A morte dele foi porque ele mentiu. Tem gente que pega esse texto e exige dízimo e oferta, dizendo que se não der vai morrer. Calma, o texto não está falando isso não. O texto está dizendo que esse homem morreu porque ele mentiu. Aí chega a mulher dele, depois de 3 horas, e vai a pergunta para ela também. Escuta, então vocês venderam a terra e entregaram o dinheiro todinho para a obra missionária? Sim. Mas escuta, conta para nós essa história. É tudo mesmo? Ou vocês reservaram uma parte para comprar alguma coisa, para fazer uma viagem? Vocês resolveram dar tudo igualzinho o Barnabé, tudo, ficamos com nada. Puf, morreu. E aí eu tenho que te perguntar, e nós temos que entender. Por que disso? Uma situação trágica. 2 servos de Deus que mentem e que por que mentiram morreram. Como é que nós vamos entender isso? Isso é estranho. Mas é fato que aquilo serviu de importante lição àquela nova igreja inexperiente. Aquilo serviu de lição para aquela igreja entender que a mentira não seria tolerada dentro da comunidade cristã. E por que essa intolerância tão grande com a mentira? A mentira, queridos, é intolerável na vida dos crentes a partir da sua origem. Preste atenção em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. É por isso que a mentira não é tolerável na vida do crente. É porque quando você fala mentira, você está falando algo que é próprio do diabo. E na batalha espiritual que nós enfrentamos contra o diabo, contra o enganador, contra o pai da mentira, todo cristão precisa revestir da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E essa armadura começa justamente pelo cinto da verdade. E disso eu tenho condições de tirar 2 conclusões. Primeira, quem não se apega à verdade não é protegido pela armadura de Deus. Fica ao lado do inimigo. Não tem o cinto, que é uma peça fundamental na proteção contra as ciladas do diabo. Segundo, quem estiver
diabo. Se você está trabalhando num lugar que não trabalha com a verdade, sai de lá, querido. Firma sua vida nas promessas do Senhor, que diz que o justo não vai ser desamparado, e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Para de mentir. Se você é um viciado na mentira, meu filho, faça jejum e oração, peça a misericórdia do Senhor, peça ao Senhor para queimar sua língua toda vez que você falar mentira. Esse mandamento é muito sério. Uma vez que você conta uma mentira, você perde credibilidade quase que para a vida toda. Palavra de mentiroso não tem nenhum valor. É palavra do diabo. Ele é o pai da mentira. Para a nossa comunhão ser saudável, ser boa, ser gostosa, é essencial que nós sejamos honestos e confiáveis. Por isso esse mandamento chega para os nossos corações nessa noite. Não mintam uns aos outros. Trabalhe sempre com a verdade. E aqui eu encerro então a tríade de mandamentos para o nosso coração nessa noite. Não falem mal uns dos outros. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Somos a família de Deus. E a essência da família é o relacionamento entre os irmãos. E o salmista dá um colorido especial nesse nosso relacionamento, quando ele diz no Salmo 133: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a sua bênção. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos um corpo do Senhor. Nessa cultura maligna de falar mal uns dos outros, de provocar uns aos outros, de mentir uns aos outros, aqui nós estamos como povo de Deus, como a igreja do Senhor. Aqui nós estamos em missão. Aqui nós estamos para a glória do Senhor. Aqui nós estamos para fazer a diferença. Aqui nós estamos como igreja do Senhor. E esse é o grande desafio para nós nessa noite, durante essa semana. Encarnarmos essa palavra. Não falar mal uns dos outros. Não provocar uns aos outros. E não mentir. Que Deus me fortaleça. Que Ele derrame graça sobre a minha cabeça. Que Ele derrame sobre a mim o Espírito Santo de poder. Que Ele me livre de falar mal de você. Que Ele me livre de provocar a sua ira. Que Ele me livre de mentir a você. Que o Espírito Santo derrame graça sobre a sua cabeça. Que Ele te livre dos pecados da língua. Que Ele te livre de seu irmão, de provocar o seu irmão e de trabalhar com a mentira. Que o Senhor nos dê crescimento. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor purifique as nossas vidas. Que o Senhor faça da nossa igreja uma igreja pujante, uma igreja que faça a diferença, uma igreja que serve, que exalta o nome dEle com as nossas atitudes, uma igreja onde nós possamos cuidar uns dos outros, respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, incentivar uns aos outros, crescer uns com os outros, em nome de Jesus. Amém e amém. De pé, queridos. Nós vamos pedir ao Senhor para fortalecer a igreja. E quando nós estivermos cantando esse hino, eu quero que o Senhor entenda como sendo a nossa oração. Fortalece a tua igreja para que ela não fale mal dos outros. Fortalece a tua igreja para que ela não provoque uns aos outros. Fortalece a tua igreja para que ela não minta
abençoadora e abençoada. Desça com essa palavra em nossos corações, Deus. Alimenta-nos com esta palavra. Retira de nós o que precisa ser retirado e encha os nossos corações com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo. Queridos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus,